Hoje eu quero trazer para vocês a história de um grande homem, por que não dizer um grande personagem bíblico. E essa passagem está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo 21, em que Jesus está à margem do mar de Tiberíades, o mar que recebe esse nome em homenagem a Tibérios. Aqui passa um trecho da vida de Pedro, pelo qual a igreja desses últimos dias deveria também estar passando. Logo após a morte de Jesus e o seu sepultamento, Pedro, juntamente com João, Tiago, Tomé, conhecido como Dídimo, eles se encontram às margens do mar de Tiberíades, e Pedro então na ocasião diz: eu vou pescar. Os outros discípulos também resolveram irem pescar. O que me chama a atenção dentro desse texto bíblico é que parece que os discípulos estão aqui meio que atordoados, decepcionados, por que não dizer também desanimados. Quando eles entram no barco, saem para pescar, a Bíblia vai relatar que pela manhã Jesus aparece ali às margens do mar de Tiberíades. E Jesus então grita dizendo: há porventura algo para comer? Os discípulos do barco respondem: não apanhamos nada. Jesus então libera uma palavra, e através dessa palavra eles lançam a rede, e a Bíblia vai dizer que eles apanharam 153 grandes peixes. Mas algo que me chama a atenção e que enche o meu coração de prazer, de gozo, é que o discípulo a quem Jesus amava se volta para Pedro dizendo: é o mestre. E a Bíblia vai dizer que Pedro, vestindo-se, se lança ao mar, aonde estava ali cerca de 200 côvados. Para quem não sabe, o côvado mede de 45 a 50 centímetros. Ou seja, estava ali cerca de 90 metros. Pedro sai nadando, vem encontrar com Jesus na praia, e algo de sobrenatural já estava ali acontecendo, porque já havia brasa, peixe e também pão. E Jesus, chamando para que trouxesse algum dos peixes que haviam apanhado, eles meio que atônitos, eles não ousam a perguntar se era o mestre. Jesus, em certa ocasião, Jesus vai dizer para Pedro, começando aqui um diálogo: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Passa-se um curto espaço de tempo.
Jesus novamente vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente vai responder ao mestre: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: sim, Senhor, tu sabes. Porque, a bem da verdade, Jesus sabe de todas as coisas. Tudo que se passa no coração do homem, tudo que se passa em sua volta. Jesus ali então, diante desse fato, Jesus estava reconsiderando o que Pedro havia feito naquela noite em que Jesus fora preso, em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Agora Pedro vai dizer que em 3 vezes ele ama o Senhor Jesus. Meus queridos, se você notar bem, Jesus, ele não desistiu de Pedro. Pelo contrário, Jesus está aqui pronto para terminar a boa obra que foi começada com Pedro. Pedro, nos evangelhos, mostra que ele era um homem problemático. Ele fere a Malco, ele nega Jesus e, de certa forma, o mestre não se abate com as palavras de Pedro, mas o mestre mostra para todos os seus seguidores que é blindado. E é isto que falta nos dias de hoje: líderes blindados. Nessa ocasião, termina-se o Evangelho de João e vai começar Atos dos Apóstolos, aonde começa o ministério de Pedro. E é aqui que eu quero trazer algo importante para a sua vida, para o seu ministério, algo sobrenatural, algo que vai trazer para a sua vida uma aula de aprendizado para que no futuro você possa então mostrar como Jesus mostrou tudo aquilo que é necessário na vida de um líder. Porque eu quero dizer para você que sucesso sem sucessor é fracasso. Todo sucesso tem que haver um sucessor. Jesus, então, é assunto ao céu. Vai começar aqui Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Deus mostra para todos nós um revestimento sobre a vida de Pedro, autoridade. Todo aquele que vai começar a boa obra, um dos sinais fundamentais é a autoridade. Pedro, ele vai ministrar aos demais discípulos no cenáculo. Passagem essa que está registrada em Atos capítulo 1, do verso 13 em diante. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos chegam, sobem
para o cenáculo. Chega ali Pedro, Tiago, João, André, Tomé. Vai chegar Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e vai chegar também Judas, irmão de Tiago. Eu quero parar um pouquinho aqui para falar com você e ensinar o que significa cenáculo. Um lugar preparado para a ceia, a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos antes de ser crucificado. Para que haja uma compreensão maior, cenáculo significa sala ou um lugar superior. Foi em um cenáculo que Pedro ministra aos discípulos, conforme está descrito em Atos capítulo 1. É no cenáculo que lá no capítulo 2 é derramado o Espírito Santo, que ficou conhecido como o Pentecoste. É no cenáculo que Pedro começa a deparar, a sentir que é envolvido pelo Espírito de Deus. Se você olhar para Pedro, dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro demonstra e mostra para as pessoas a autoridade recebida da parte de Deus através da pessoa de Jesus. Quando Pedro, no capítulo 3, se depara com um coxo, e naquela ocasião ele usa uma palavra de autoridade, e o coxo então é curado no nome do Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo de número 4, nós podemos aprender algo na vida de Pedro, juntamente com essa autoridade dada por Deus através do seu Espírito, quando Pedro ministra perante o Sinédrio, que nos dias de hoje simboliza o STF, a Suprema Corte Federal. No capítulo 5 de Atos, nós vamos ver Pedro, na autoridade do Espírito Santo, fazer uma repreensão para Ananias e Safira. O cenáculo tem tudo a ver com esta questão, porque no cenáculo termina o ministério de Jesus na terra com seus discípulos, nessa ocasião, dentro desta ótica, e começa a manifestação da autoridade de Jesus sobre a vida dos apóstolos, principalmente de Pedro. Nós podemos observar que no capítulo 9, Dorcas é curada, e isto no cenáculo. Nós podemos observar que no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Atos significa ação. Paulo está pregando no terceiro piso e de repente despenca de alto a baixo um jovem. E naquela ocasião, mais uma vez, nós podemos contemplar a ação de autoridade dada por Deus. Olhando para o cenáculo, algo me chama a atenção, que no cenáculo, ao celebrar
a ceia. Tem-se uma tradição grega romana, pois é um lugar com piso rebaixado, aonde os discípulos tinham que como que se agachar para celebrarem a Páscoa. Passagem extra que está registrada em Marcos capítulo 14 e também Lucas capítulo 22. Algo interessante eu quero trazer para você nesse momento. Nós aprendemos acerca do cenáculo, que no Antigo Testamento é conhecido como a palavra hebraica alia. No Antigo Testamento, cenáculo como piso superior. Foi onde um dos profetas, conhecido como Elias, em 1 Reis capítulo 17. Elias, em Sarepta, os seus aposentos eram no piso superior, no cenáculo. Podemos ver também no Antigo Testamento que, em 2 Reis capítulo 4, então, o profeta Eliseu se hospeda na casa da mulher sunamita, também no piso superior. Conhecendo essa parte bíblica, eu posso dizer para vocês que o que é de mais interessante é que o Senhor Jesus nos ensina uma lição gloriosa acerca do amor. Quando nós devemos nos despir de toda vaidade, de todo o egocentrismo, se despir do eu. Jesus está aqui dando uma lição para todos nós, em que nós não devemos abandonar o próximo, abandonar o irmão. Jesus está mostrando que a sua igreja ainda continua sendo lugar para os problemáticos, o lugar de se encontrar, de receber da parte de Deus algo especial que vai mudar toda a sua vida. Jesus está mostrando aqui que nós não devemos desistir. E quantas vezes nós olhamos para uma pessoa com um olhar diferente e deixamos de lado o olhar de Jesus. Jesus poderia ter subido ao céu, mas Jesus vai até as margens do mar de Tiberíades para terminar aquilo que ele havia começado. Hoje eu poderia estar ministrando para uma liderança eclesiástica, mas eu prefiro estar ministrando para um corpo conhecido como corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Porque quando Jesus termina a boa obra com Pedro, Jesus está investindo em liderança. Jesus está aqui mostrando o verdadeiro papel de um líder, que é acreditar, que é valorizar, que é estar presente na formação de um líder, de um vocacionado. Muitas das vezes eu e você não temos percebido algo de tanta importância que é o ser humano que está em nossa volta. E eu chamo a sua atenção hoje para que possamos nos despir de toda a vaidade, de todo o egocentrismo, para que possamos dar as mãos. Assim Deus vai revestir de autoridade, de conhecimento, de intrepidez, para que a obra de Deus então continue sendo realizada sobre a face da terra.
O amor de Jesus por Pedro, o amor de Jesus pelos discípulos é um amor incondicional. É um amor que não tem medidas. É um amor que vai além de fronteiras, além dos obstáculos. E eu quero que você volte a sua atenção para esta palavra. Não desista, não abandone, porque certamente Deus vai estar na causa e Deus irá te abençoar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero te convidar para estar acessando a nossa página no YouTube, Pastor André Freitas Escatologista. E juntos nós vamos estar aprendendo muito mais acerca da palavra de Deus e do amor que Deus tem reservado para nós. Deixa eu te dizer algo. O amor de Deus por nós foi algo fundamental. Está registrado em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. O amor de Jesus foi quando Jesus se entrega por mim e por você na cruz do Calvário. O amor de Pedro é quando Pedro deixa todas as coisas seculares para amar a igreja que somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Vamos viver o amor de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.